Permaneçam em pé, por favor. Convido o pastor Eldonelli para estar ministrando a palavra de Deus. Senhor Deus, aqui está o teu servo, o teu ungido, que foi convidado, muito mais, foi escolhido por ti para estar ministrando a palavra neste congresso. Que o Senhor use-o mais uma vez, ainda com mais graça, mais unção e mais poder. E que a tua graça esteja sempre na vida dele, ó Pai, e ele continue sendo este instrumento que é nas tuas mãos. Fala conosco mais uma vez, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, todos presentes no ambiente do culto, eu tenho a satisfação e o grande prazer de saudá-los com a gloriosa paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer bem forte, amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou feliz por estar com vocês mais esta noite para celebrarmos a Deus. Encerramento desta festividade, e quero agradecer a Deus pela grande liberdade de poder estar aqui convosco, cooperando nesse trabalho. Como fiz ontem, quero agradecer ao pastor José Lobato, mais uma vez, meu pastor. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Foi bom conversar com o senhor hoje um bom tempo e almoçar junto. Viu? Deus abençoe de uma forma especial, abençoe a missionária, sua família e todo o seu ministério aqui. Abençoe grandemente. Na pessoa do pastor Lobato, quero estender novamente a saudação aos demais pastores aqui presentes. Agradecer a Deus pela vida do irmão Ellison, do amigo. Muito obrigado por tudo, viu? Deus abençoe grandemente. E estaremos orando por você e pela sua família, viu? Quero agradecer a Deus pela vida da cantora. Deus continue lhe abençoando. Ele dando uma gestação abençoada, viu? Que seja aí um fruto de Deus, do Espírito Santo, que seja uma bênção na obra do Senhor, no reino de Deus, e que traga bons frutos, que possa frutificar na obra do Senhor esta criança. Ao Ricardo Marinho, meu amigo, a gente só se vê nessas ocasiões, né? Mas eu quero aqui declarar que o senhor é meu amigo. Eu tenho uma admiração por você. E hoje, com as redes sociais, a gente sabe tudo, né? Então Deus abençoe grandemente, abençoe a sua esposa e a sua liderança, juntamente com aquela tropa, né? Tropa celestial. Deus abençoe vocês, tropa, viu? Vamos lá no Centro Novo, em nome de Jesus. Espero revê-los o mais breve possível, a Deus querer, em julho do próximo ano, lá no PROMIF, Projeto Missões de Férias. Deus abençoe toda a coordenação da UJADEP, de uma forma especial. Esse vocal, fiquei muito feliz, porque tem uma quantidade de jovem enorme. Deus abençoe de vocês. Meu pedido é que Deus se digne de abençoá-los. Que Deus não seja parcimonioso, que Deus não seja parco, que Deus não seja econômico em abençoar vocês. Que as copiosas bênçãos de Deus sejam dispensadas e outorgadas das mansões celestiais sobre a vida de vocês. Amém? Cadê o Davi? Cadê o Davi? O Davi já foi matar outro gigante por aí? Deus abençoe o Davi. O Davi, que é o coordenador, né? Como é o nome dele? Pedro, irmão Pedro. Deus abençoe, irmão Pedro, a gente gosta dele de graça. Né? De graça.
Viu? Eu nem vou dizer para ele que botaram ele como Davi só porque ele é miudinho. Nem vou dizer, viu? Deus abençoe. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, diga demorou. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 14. A palavra do Senhor. Deus abençoe esse sonoplasta aí. Rapaz, tu é gigante, viu? Tu entendeu que a minha voz é de menino rouco, né? E aí deixou o som, o retorno aqui está perfeito. Deus abençoe grandemente, viu? Primeira carta de João, capítulo 2. Eu vou ler o texto e os irmãos observem com atenção. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês já venceram o maligno. Amém. Muito bem. Vocês assentar, ficarem à vontade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a mídia que faz um trabalho incansável. Deus abençoe vocês, né? Teve alguém da mídia aí que me mandou mensagem ontem. Eu acho que mandou os vídeos, era quase 1h da madrugada. Esse pastor, eu vou lhe enviar, nem que seja de madrugada. E enviou mesmo. Deus abençoe vocês, viu? De uma forma especial. Que Deus lhes faça profissionais, mais ainda. Meus irmãos, nós começamos a falar ontem sobre esta temática maravilhosa, pertinente, à atualidade, que é o ato de ser resistente, o jovem resistente. O tema muito significativo e impactante, resistência, baseado na primeira carta do apóstolo João. João escreveu, como disse ontem, 3 cartas. A primeira, o público é anônimo. João é tido como um escritor universal, diferente de Mateus, que escreve para os judeus, diferente de Marcos, que escreve para os romanos, Lucas para os gregos. João é universal. Então, a primeira carta que ele escreve, o conteúdo universal. A segunda carta ele já escreve para uma eleita, a quem acredite, e eu comungo dessa ideia que era uma mulher, uma cristã. E a terceira e última carta dele, ele escreve para o seu grande amigo, o presbítero Gaio. Trata dessas questões de testes de resistência. E fizemos um paralelo com a história de Daniel. Os comentaristas, quase que maciçamente, comungam da ideia de que quando João escreve esse texto, direcionado aos jovens, ele tem em mente alguns personagens veterotestamentários. E nós falamos do jovem Daniel ontem e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Jovens com propósito, jovens com posicionamento, jovens que, como diz a minha velha mãe, com o pé no chão, pé de vento, jovem seguro, jovem, na verdade, que é resistente. Há uma resistência espiritual na vida dele que não o deixa parar, que não o deixa ser ludibriado, ser enganado, ser envolvido na inércia moderna. O jovem que é resistente, ele tem em si um posicionamento. Se ele disser uma coisa, realmente acontece, ou ele faz. Os 3 meninos, juntamente com Daniel, eles tinham posicionamento que fazia parte do propósito deles. Eles rejeitaram o cálice, eles propuseram o seu coração em não comer dos alimentos inadequados, e por isso foram taxados como traidores do império. Eles já tinham resistido,
os adversários, você vai ver isso no capítulo de número 3, que os adversários desses jovens judeus levantaram contra eles algumas acusações advindas justamente por conta do posicionamento deles. Quando eles colocaram no coração não se contaminar com o manjar do rei, com as iguarias e nem com o vinho que era oferecido aos deuses pagãos. No episódio da estátua, o rei fez uma grande estátua, enorme, para que fosse adorada. Depois de uma música, depois do toque da música, depois que os músicos instrumentalistas começassem a tocar todos os instrumentos de música, a trombeta, a flauta, a cítara, a lira, a harpa, o pífaro e outros instrumentos musicais. O que regeria a dança, o que regeria o comportamento, o que regeria a personalidade, o ato de prostrar ou não era a música, era o instrumento, os elementos que o rei usa eram justamente aquilo que eles estavam sujeitos, aquilo que estava na moda, aquilo que estava bem visto. Eles deveriam, sem sombra de dúvida, se prostrar diante da imagem quando a música tocasse, quando os instrumentos fossem tocados. Estava tudo bem organizado, tudo bem orquestrado, as coreografias, os músicos preparados, os instrumentos, as turmas, tudo bem organizada. O regente dos coros, o regente das turmas, tudo bem posicionado. Milhares de pessoas estavam no campo de Dura, diante da estátua, para se prostrarem. Quando os instrumentos musicais são tocados, os 3 meninos ficam de pé. E aqui há um debate teológico se Daniel estava ou não ali. Eu não quero ir por esse mérito, mas o capítulo de número 2, versículo de número 49, diz que Daniel estava ali. Pastor, Daniel se prostrou ou não prostrou? Indubitavelmente não se prostrou. E por que ele não aparece na história? Porque não se aplicava a ele. Quem estava no meio do povo era somente os 3 meninos, somente esses 3 jovens, que a história dá uma idade para eles entre 15 a 17 anos. Quando tudo é tocado, quando tudo é orquestrado, que a multidão se prostra, que a multidão se joga diante da imagem feita pelo rei Nabucodonosor. 3 meninos, 3 jovens no meio da multidão, com posicionamento, ficam de pé. Aleluia. 3 jovens no meio de uma multidão de milhares, permanecem de pé. Ananias, Misael e Azarias. Quando a notícia sai para o rei e diz: olha, rei, tem 3 jovens aqui, inclusive tu exaltou eles, colocou eles, deu status para ele, colocou como governadores das províncias, e eles são judeus, são lá da terra de Israel, vieram para cá, não se alimentam com as comidas que nós damos para eles, são um bando de rebelde, não tomaram do cálice, do vinho, que o Senhor mandou a gente preparar para eles durante
3 anos, eles não querem nem saber. Rei, eles não se prostraram, eles estão indo contra o sistema, eles se posicionaram e na imagem desses homens, na imagem desses adversários, desses inimigos, aqueles 3 jovens não passavam de jovens cafonas, caretas, arcaicos, atrasados, eram simples crentes, bitolados, alienados por uma crença em um Deus. Esta era a ideia na prosopografia, no enredo que se desenhava na Babilônia. Esses 3 jovens eram jovens desprezados, desdenhados, preteridos pela comunidade babilônica. O sistema havia desprezado eles. Só que quando todo mundo se prostra, que eles permanecem de pé, alguém olha para eles e diz: aí tem 3 jovens de posicionamento, aí tem 3 jovens que eles estão aqui na Babilônia, mas eles não são daqui, o comportamento deles é diferente, a crença deles, a personalidade deles é diferente. Alguém diz: rei, são um bando de rebeldes, querem viver do jeito deles. Se fosse hoje em dia, alguém ia dizer: professor, eles não querem fazer parte da turma do futebol aqui da nossa sala, eles não querem fazer parte da panelinha aqui da nossa turma, eles não querem fazer parte da quadrilha em junho, eles não querem apresentar trabalhos culturais, eles não querem se envolver aqui no sistema. Se fosse hoje, alguém ia dizer: rei, esses jovens não querem se adequar ao sistema que nós vivemos, esses jovens são diferentes. Alguém poderia dizer: é crentão, quer ser santão, independente da visão mundana. Aqui tem jovens, aleluia, que o mundo está caindo, o sistema está tenebroso, o sistema está enganando, está fazendo muita gente bater a cara no chão, mas aqui tem 3 jovens sim, aqui tem 3, quem faz parte dessa tríade, levante a mão para o céu nesta noite, olha aí, já tem 4, já tem 5, já inteirou 10, já tem 50, podem se prostrar diante da imagem, mas a união de mocidade, aleluia, de Pacas, a união de mocidade, lá de, aqui é o quê? Fortaleza, a união de mocidade, lá de Presidente Sarney, não vai se prostrar, aconteça o que acontecer, ficaremos de pé, ficaremos de pé. Cadê a mocidade que tem resistência? Cadê a mocidade que tem resistência? Pode levantar as 2 mãos para os céus, só quem tem 2 mãos aí, quem tem mais de 2 não precisa levantar não, quem tem 2 mãos, isso, filma isso aí, grava isso aí, para o diabo saber que diante da estátua dele, esta união de mocidade está de pé, está resistente. Aleluia. Tem uns meninos aí que eles são um bando de rebeldes. Vamos fazer o seguinte: chame eles aqui, colocaram na frente do rei. O rei conversou com ele e a conversa foi irçada, a conversa foi ríspida, a conversa foi bruta. Os 3 meninos, o rei tentando atingir o psicológico dos rapazes, disse: vocês estão fazendo isso de propósito. É de propósito que vocês estão fazendo isso? Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei foi tão desprezível com esses meninos que nem pelos nomes originais o rei chamou. Foi uma afronta. O rei disse: vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos dar mais uma chance para você, para vocês. Tudo vai ser posto novamente, as músicas serão tocadas e nós vamos dar uma oportunidade para vocês, para que vocês se prostrem diante da imagem que eu mandei fazer. É lei,
É mandamento, ou faz ou morre. É o seguinte: a fornalha será aquecida 7 vezes mais. O que tem de fogo aí será colocado debaixo desta fornalha. O rei nunca imaginava que jovem que tem propósito e posicionamento é acostumado com fogo, meu irmão. Tem o fogo do Espírito Santo dentro da alma dele. É fogo até o tutano, da planta do pé ao alto da cabeça. Tem um hino aí que diz que fogo não queima fogo, né? Se jogar dentro da fornalha, só vai intensificar mais. Se jogar na fornalha, o negócio só vai aquecer. Pode jogar na fornalha. O rei se indigna, irmão. O rei diz: é de propósito? É de propósito. Fica sabendo, rei. O rei lança uma palavra, porque, pastor, o rei já tinha queimado 2 pessoas. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 22. Um homem chamado Zedequias, que não era o rei, e um homem também chamado Acabe, que não era um dos piores reis de Israel. O rei disse assim: eu quero ver qual é o Deus que vai libertar vocês desta fornalha, porque um dia apareceu 2 aqui, lá da terra de vocês, lá da Palestina, lá de Israel, dizendo que era crente, e eu lancei na fornalha e morreram queimados na fornalha ardente. E eu vou lançar vocês 3 e eu quero ver quem é o Deus que vai libertar vocês. Aí os 3 meninos, petulantes, com ousadia, ainda de pé, olha para Nabucodonosor, todo o seu império, e diz: olha, rei, fique sabendo uma coisa, nós nem precisaríamos tocar neste assunto, nós nem precisaríamos responder este assunto. Tu já sabe qual é o nosso posicionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Eu imagino se fosse hoje 3 crentes pentecostais aqui do vocal, da mocidade, o Jadep. Eu fico imaginando se fosse 3 jovens hoje e olhar para o rei e dizer: olha, rei, lá no Egito, o nosso Deus abriu o Mar Vermelho e nós passamos. Lá no deserto, 40 anos, ele mandou aves, mandou carne. Quando o povo entrou no Jordão, ele abriu o Jordão. Ele mandou profeta, ele mandou juiz, ele mandou rei, ele providenciou tudo. Fica sabendo, rei, que o nosso Deus é um Deus de poder, e se ele quiser nos livrar, ele nos livrará. Agora fique sabendo, se ele não quiser nos dar o livramento, ainda assim nós não nos prostraremos diante da tua imagem. É daqui para o céu, é daqui para o céu. Bata no peito assim, bata no peito. Só quem pode, bata no peito assim, com modéstia, com modéstia. Olhe para o seu irmão, olhe para ele com cuidado e com carinho, e aponte com a permissão dele. São apenas métodos pedagógicos. Aponte assim um dedo no olho dele, com a permissão, é claro, só quem pode, e diga para ele: é daqui para o céu. Diga para ele: é daqui para o céu. Aconteça o que acontecer, seremos resistência. Resistência. Seremos resistência, ó rei. Nós seremos resistência. Pastor José Lobato, aqui nós temos 3 levas, nós falamos ontem. Primeira, 605, Daniel e os meninos. Segunda, 597. E a última, 586, 85. Na segunda leva, Ricardo, foram 10.000 judeus com Ezequiel. Só na segunda leva. E cadê esses judeus que não estão de pé? Cadê essa turma que não está de pé? A turma toda se prostrou diante da imagem. Aí 3 meninos bateram no peito e disseram: aqui não, aqui não, aqui nós não vamos nos prostrar. Nós temos um Deus todo poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pega, joga na fornalha. Aí o rei vai assistir de camarote.
O rei chama os funcionários dele, chama os oficiais, chama os governadores e chama os conselheiros. Ficam de camarote assistindo. Os homens pegam os 3 meninos. Quando os 3 meninos caem na fornalha, já tem um lá dentro. Daniel chamou ele de ancião de dias. Pastor, eu sei dessa história. Quando os meninos caem na fornalha, o 4º homem aparece. Não. Pastor, eu vi muita gente dizendo, o 4º homem, tem até hinos, que o 4º homem da fornalha. Que 4º, irmão? Ele foi o primeiro homem da fornalha. Quando os meninos jogaram, ele já estava lá. Ele já estava passeando. Quando os meninos foram jogados, ele está lá para proteger. Porque se ele chega depois, o desastre aconteceria. O primeiro homem da fornalha, o rei diz, ei, não lançamos 3? Sim, lançamos 3. É verdade, está aqui ó, na ficha. Lançamos aqui Sadraque, lançamos Mesaque e lançamos Abednego. Está aqui, ó. Nós lançamos ao rei, diz, mas tem outro lá dentro. Eu estou vendo 4 homens e o 4º é semelhante ao filho dos Deus. Quem já está sentindo a presença deste homem aqui no nosso meio? Ele ainda não estava com as mãos furadas, ele ainda estava na sua glória. Ele entrou dentro daquela fornalha e protegeu os 3 meninos do fogo da morte. Quando o rei olha, opa, tem um negócio diferente aqui. Aí o rei chama todo mundo. O rei chama, capítulo de número 3, versículo 27. Por favor, decore esses grupos. Primeiro grupo, os funcionários, diga funcionários. Terceiro grupo, diga oficiais. Quarto grupo, diga governadores. Terceiro grupo, aliás, quarto grupo, diga conselheiros. Esses 4 grupos se organizaram para ver o que é que tinha acontecido. O rei disse, não foi 4? Foi. Não foi 3? Foi. Como é que tem 4? Aí tiraram, eles saíram. O rei disse, meninos, saiam da fornalha. Quando eles saíram, aí o primeiro grupo, os funcionários do rei descem e vão ver que nada queimou. Não aconteceu absolutamente nada, irmão. Olharam, averiguaram, analisaram, fizeram uma garimpagem nos meninos e não acharam absolutamente nada de fogo, nenhum resquício de fogo. Aí vai o terceiro grupo. O terceiro grupo, os oficiais do rei. O rei diz, vai lá, rapaz. Não acharam o fogo do menino, vai lá. Aí os oficiais vão, chega, procuram. Segundo grupo, não tinha um fio de cabelo queimado. Um fio de cabelo queimado. Aí os oficiais chegaram, realmente. O primeiro grupo foi lá, não achou nada deles queimado. E nós fomos agora, prospectamos e não encontramos nenhum fio de cabelo queimado. O rei disse, não é possível. Manda os governadores. Os governadores com a prancheta descem lá e vão observar as roupas dele. Aí olha as roupas. Que terno bonito. Estavam de chapéu. Que sapato. Não aconteceu. Não queimou um linho da roupa. A roupa ficou intacta. Os governadores voltaram para o rei e disseram, não tem jeito não, rei. Não aconteceu. Eles não se queimaram. Os funcionários já viram. Nem um fio de cabelo. Os oficiais já viram. E nós, os governadores, observamos que nem as roupas e nem o chapéu deles. Nem o chapéu deles queimou. O rei disse, não é possível. Já foram 3, vou mandar os últimos. Manda lá os conselheiros. Aí os conselheiros chegam para observar. Aí o texto diz que não tinha nem cheiro de fumaça. Imagine os conselheiros. Rapaz, não está fedendo nem fumaça. Aí o rei diz, a partir de hoje, aleluia, a partir de
hoje ninguém vai falar absolutamente nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles amaram este Deus e não se prostraram diante da imagem que eu fiz. Aí o rei diz: louvado, louvado, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Posicionamento é isso. Deus entrará na fornalha contigo. Se passar pelo fogo, se passar pelo rio, se passar pelas águas, Deus estará contigo. O salmista disse no Salmo 56, versículo 3: no dia em que eu temer, eu confiarei em ti. Salmo 24 diz que, Salmo 20 diz que uns confiam em carros, outros em cavaleiros, uns confiam em cavalo, outros confiam na arma humana, mas nós faremos missão do nome do Senhor, do nome do Senhor. Onde estão os jovens que estão seguros, seguros, seguros no nome do Senhor? Pode adorar esta noite. Posicionamento. Todo jovem com posicionamento, todo jovem que é resistência, ele tem primeiro propósito, posicionamento e também tem o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Era um jovem chamado José, não do Egito, mas no Egito. Foi vendido pelos seus irmãos para dentro do Egito, para lá, foi para a casa de um homem chamado Potifar. Quando ele chegou lá, a mulher de Potifar, Josefo diz que o nome dela era Zuleika. Josefo diz isso. José era tão bonito que as mesmas palavras usadas para José foram usadas para a mãe dele, a Raquel. Gênesis 27, 29 e 17. Assim como Raquel era formosa, José também. Um jovem bonito, porque tinha o Espírito Santo. Um jovem elegante. Irmão, todo jovem que tem o Espírito Santo, ele tem um brilho diferente. Quando você vê um jovem zangado, irado, meu irmão, com o cabelo todo arrepiado, sem jeito, não se arruma, né? É uma calça ré lá embaixo. O pastor Carria, saudosa memória, chamava de calça fundo de balão. É um jovem querendo se vestir igual ao mundo. É ou não é verdade? É um jovem querendo parecer com o mundo. Um dia ele está com cabelo vermelho, outro dia está com cabelo azul, outro dia está com cabelo amarelo. Ele não se decide, ele não tem posicionamento, porque o Espírito Santo não está na vida dele. Mas o jovem que tem o Espírito Santo, olha ele aí do teu lado, ó. Olha aí pro teu lado aí, tá vendo? Esse jovem está cheio do Espírito Santo, cabelinho arrumado, sapatinho bonito, sandália bonita, saia moça, né? A blusa, o jovem todo bonitinho de calça, cabelinho penteado, passar perfume, pensando na varoa. E afinal de contas o Espírito Santo vai marcar um encontro mesmo, né? Afinal de contas o Espírito Santo vai tratar disso aí, porque é ele que está te guiando. Tem jovem que se alegrou, tem moça que se alegrou. Tu não vai ficar pra titia não, moça, viu? Você não vai ficar pra titia não. Ah, pastor, já estou quase com 200 anos na igreja, só de nova convertida, nunca arrumei um namorado, nem para piscar o olho para mim. Pastor, ninguém nunca mandou mensagem para mim. Te acalma, rapaz, te aquieta, descansa no Senhor. Daqui a pouco o Espírito Santo vai soprar o nome de alguém. Daqui a pouco, e vai dar certo. Vai conversar, vai namorar, vai noivar, vai casar aqui, vai ter filhos, vai ser uma família abençoada. Quem crê nesta palavra, levante a mão aí para receber. Pega isso. As meninas começaram a sorrir aqui. Bora, varão, te anima, rapaz. Varão temeroso, varão tímido, o Espírito Santo vai te dar coragem nesta noite. José estava dentro do Egito, especificamente dentro da casa de Potifar, e a Zuleika, maldita, colocou o olho no jovem de Deus. Cuidado, jovem, cuidado, que tem de Zuleika aí, o que tem de Zuleika. O pastor, a
Alexandre Gonçalves, que foi pioneiro lá na nossa região, está jubilado hoje em Bom Jardim, grande homem de Deus. Perdeu a sua esposa agora, missionária Patrocínio. Ele foi desbravador na nossa região. Ele chamava essas moças que derrubavam os jovens crentes de cachorra do rabo pelado. Irmão, é uma maldita que derruba o nosso jovem mesmo. O jovem não vigia, perde a presença do Espírito. Aí no primeiro assovio, mandou uma mensagenzinha no WhatsApp: olá, bonitão. Aí ele já diz: opa, irmão, o diabo joga o laço para ele. Tem jovem aí que se o diabo jogar o laço, ele pega o laço, se envolve no laço, rebenta o laço todo e depois joga fora. Até o diabo fica... Porque não tem o Espírito de Deus. Quando Zuleika olha para José, disse: opa, aqui vai dar certo. Uma coroazona bonita, lá para os 40, e um jovem, na flor da idade, tinha tudo para pecar. Irmãos, Flávio Joséfo, escritor do primeiro século, diz que a Zuleika, ela era uma mulher virtuosa. Só que quando ela viu José, ela se apaixonou de uma forma tão extraordinária que ela ficou fora de si. Um devaneio. Deu uma loucura nela por conta da beleza de José. Olha que loucura. Diz que uma certa ocasião ela fez um jantar com as 40 mulheres mais lindas do Egito. Quando José entra para servir, as mulheres gritam numa só voz, espontaneamente: este jovem é tão lindo que só pode parecer um anjo. Olha aí, irmão. Olha o diabo querendo enganar o jovem. O caba é feio, meu irmão, é feio, mas quer dar uma de bonitão, de gostosão. Quer dar uma de galã. Irmão, que tem de jovem galã dentro da igreja. O caba é feio, mas se sente bonitão. Ai, sou galã. Quer sussurrar no ouvido das jovens. Irmão, jovem, a única coisa que pode te fazer bonito é o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não vai. Eu estou falando do jovem que tem essa personalidade. Eu não estou falando do jovem que tem uma beleza externa e interna, não. O diabo, ele usa esse status, essa personalidade para destruir o jovem. Quando ela diz: José só pode ser um anjo, José, opa, o diabo vem aqui. Ela tentou agarrar José. José, deita-te comigo, José. Ela ficou louca. Aí José disse: como poderia eu pecar contra o meu Deus? Como eu poderia pecar contra o meu Senhor? Como eu poderia pecar contra o meu Deus? José se posicionou, irmãos. Mandaram ele para a cadeia, mas depois arrancaram ele da cadeia, colocaram ele na frente do rei para interpretar os sonhos. E o rei olhou para ele e disse: em todo o Egito não temos um jovem que tenha o Espírito de Deus na vida dele. O jovem que tem o Espírito faz a diferença na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no bairro, no vocal, na igreja, na cidade. Todo jovem que tem o Espírito Santo, Deus vai pegar ele nesta noite. E quem ainda não tem, Deus vai sacudir. Vai dar resistência, 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 resistência. A Zuleika está aí, a mulher de Potifar está aí, o Egito está aí, mas nós estamos de pé, de pé, de pé. Só quem está de pé, abre a boca para adorar. Aleluia. Todo jovem resistente tem o Espírito de Deus na vida dele. Deus sempre prezou pela a permanência do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo foi que criou tudo. Jó disse isso, que o Espírito Deus deu vida. A ideia, nós estamos falando dentro da ótica humana, a ideia foi de Deus.
O invólucro da alma do homem foi de Cristo, porque só ele tem Cristo, tem corpo humano. O escritor aos Hebreus disse: e ele me preparou um corpo antes da fundação do mundo. A ideia foi de Deus, o planejamento foi de Deus. O corpo de Cristo, a matéria de Cristo para fazer o homem. Mas o Espírito Santo foi o sopro de Deus na vida do homem. O Espírito permanece em nós. Deus permitiu o Espírito Santo estar em nós. Nós não temos relatos bíblicos que Sete tenha recebido o Espírito, que Enos, que Malael, que Cainã, que Jared, que Enoque, que Matusalém, que Lameque, que Noé, que Sem, Cã, Jafé. Nós não temos um relato explícito na Bíblia que eles foram cheios do Espírito. Nem mesmo Abraão, Isaac e Jacó. Nem mesmo o grande Melquisedeque, rei de Salém. Mas quando chega em José, alguém olha para ele, um jovem, e diz: este jovem tem o Espírito de Deus na vida dele. Este jovem tem o Espírito de Deus na vida dele. Mas fica por aí. Moisés até recebeu. E quando Moisés transferiu para os 70 anciãos, Josué disse: não pode. O Espírito não pode, não é verdade que o Espírito foi lançado. Deus derramou o Espírito sobre Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. De forma esporádica, o Espírito Santo é derramado sobre algumas pessoas. Deus até derramou sobre os juízes, sobre Otiniel, Eude, Sangar, sobre Débora, sobre Baraque. Deus derramou o Espírito sobre Gideão, sobre Abimeleque, sobre Tola, sobre Jair, sobre Jefté, sobre Ibizã, sobre Abdom, sobre Sansão. Deus distribuiu o Espírito dele sobre Eli e sobre Samuel. Eles foram tocados com uma centelha do Espírito Santo. O ígnio de Deus, um vislumbre do Espírito Santo foi jogado sobre esses homens. Saul até profetizou. Momentaneamente Deus retirou o espírito dele, e sobre ele veio um espírito maligno que Deus permitia. Aí Deus olhou e disse: preciso resolver este negócio aqui. Samuel, prepara o vaso de azeite. Sabe a diferença que eu vejo aqui, Ricardo? É que Deus mandou Samuel ungir Saul com o vaso. E quando ele manda ungir Davi, ele manda com o chifre. A palavra hebraica, qualquer versão que se diga que Samuel pegou o vaso para ungir Saul, qualquer palavra é um equívoco. A palavra hebraica que está lá é vaso. Se disser chifre, é vaso. Agora, quando ele vai ungir Davi, aí é chifre. Por quê, pastor? Porque para se ungir general, usava-se o vaso de azeite. E Deus nunca aceitou na íntegra Saul como rei de Israel. Saul foi um grande general. Agora, quando Deus manda Samuel ungir Davi, ele diz: Samuel, pega o chifre de azeite, porque o chifre com azeite significava força e poder. Agora olhe para cá. Samuel chega na casa de Jessé, e Joséfo diz, pastor Lobato, que tinha um púlpito assim, feito. E os irmãos de Davi estavam todos lá embaixo, no banquete. E Samuel tenta ungir todos, porque eram soldados. Faziam parte da infantaria do exército de Israel. Quando Samuel disse: é Abinadab, é Samar, aí Deus disse: opa, não é esses aí não. Não é. Ele tenta ungir os 7 irmãos de Davi, todos lá embaixo. O banquete está acontecendo, as pessoas estão de fora.
Quando ele pergunta, acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Aí alguém diz, não, ainda tem um. Com certeza é um general. Com certeza é um soldado. Com certeza é um homem bom de briga. Não. Quem é? Manda chamar ele. De repente, vem Davi. O Salmo 89, versículo 20 diz: e achei Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Deus achou Davi. Oh, irmão, você está olhando aqui para um ex-viciado no cigarro, um ex-viciado no álcool. Eu sou filho de pais separados, vivi no mundo igual a bolinha de ping-pong, da casa de um para outro, do outro para um. Dormi em hospitais porque não tinha onde dormir. Dormi em banheiros. Eu nem sou do Centro Novo. Eu, na verdade, nasci hoje, moro em Centro Novo, mas nasci no Chega Tudo. No Chega Tudo é um povoado de garimpo, e lá no Chega Tudo tem um bairro que chama Chega Tudinho, que é dentro da lama, dentro do Melechete. Cantora, Deus olhou lá de cima e foi lá dentro do Chega Tudinho e me achou. E disse, vou agarrar ele. Ei, Deus vai te achar nesta noite, jovem. Pastor, eu não canto, eu não prego, minha família não tem influência na igreja, lá em casa só eu que sou crente, meu irmão é um drogado, minha irmã é de vida fácil, meu pai é um cachaceiro, minha mãe não quer saber da igreja, é só eu. O que que eu faço, pastor? Fica aí, porque Deus vai te achar nesta noite. Você pode escapar do raio, mas das garras de Deus você não escapa. Jesus vai te achar nesta noite. O Espírito Santo já passa em revista aqui. Ei, irmão, você que está lá fora, Jesus vai te achar. Ei, amigo, você que está ouvindo esta palavra, Jesus vai te achar aí. Jesus vai achar jovem hoje aqui. Daqui a pouco é você aqui neste púlpito. Daqui a pouco é você pregando. Daqui a pouco é você pregando. Daqui a pouco é você sendo dirigente na congregação. Daqui a pouco será líder de mocidade. Daqui a pouco será um obreiro, mas Deus vai te achar nesta noite. Quem quer ser achado? Quem quer? Levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu nesta noite. Isso. Lá no terceiro andar, permaneça com a mão levantada assim. No terceiro andar, onde tem um jovem de fé que quer ser um pregador, quer ser um instrumento. Espírito Santo, em nome de Jesus, o Espírito que me pegou, o Espírito que me encheu, pega esse jovem agora, pega ele agora, recebe de Deus, recebe um poder de Deus na tua vida agora, recebe a chamada de Deus. Jesus vai te achar nesta noite, pois traz um menino, sisudo, de boa aparência. O comentarista diz, pastor Lobato, que quando Davi entra, o Espírito Santo disse é isso. Há quem diga que quando Davi entrou na porta da casa, Samuel vê um raio de luz descendo do céu sobre Davi, porque Davi era um tipo, apontava para Cristo. Cristo viria do tronco de Davi. Apocalipse 5, João recebe uma palavra do anjo, não chora, porque está aqui a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que venceu a morte e está vivo para sempre. Ele veio de Davi, assim como Cristo no Jordão. João viu um raio de luz e uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Cristo era o filho amado, e o nome Davi significa amado. Quando ele entra, o raio de luz desce sobre Davi, e o Espírito diz para Samuel, Samuel, é este aí, aleluia.
E Davi vem vindo, Davi vem vindo, Davi vem vindo, Davi vem vindo. Os irmãos, Davi senta aqui. Aí Samuel diz, não, pode vir para cá, vem para cá. Davi subiu, a escadariazinha pequena, o púlpito ficou aqui, em frente de Samuel, na frente do pai dos irmãos. E Samuel pega o chifre com azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. E o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. E o Espírito de Deus se apossou de Davi desde aquele dia. Aleluia. Jovem precisa ter o Espírito. Jovem precisa ter o Espírito de Deus. Só quem quer ter esse Espírito, fique de pé nesta noite. Só quem quer ter esse Espírito, fique de pé nesta noite, adorando a Deus. Escute. Davi foi tão cheio do Espírito Santo que ele foi deixar comida para os irmãos dele. A mãe de Davi preparou os marmitex e ele foi deixar. Quando ele chegou lá, alguém disse, aqui tem um gigante que quer um homem aí para brigar com ele. 40 dias ganhando no grito. História ganhando no grito. 40 dias. Aí alguém diz, olha, o rei diz que vai isentar de impostos, vai tirar a casa dele e vai dar a filha dele para casar. Davi disse, como é a história? Repetiram. Davi disse, pode deixar comigo. Pode deixar comigo que eu vou matar esse gigante aí. Saul mandou chamar Davi. Tu, um menino, que vai... Como é que tu vai fazer isso, rapaz? Pegou a roupa, deu para ele, disse, não. Eu vou apenas com o meu alforje. Convenceu Saul. Chegou perto do gigante com o alforje e as pedras que ele tinha pego no ribeiro. 5 pedras. O gigante olhou para ele e disse, por acaso eu sou um cão para tu me desprezar desse jeito? Está me desconsiderando? Não teve um soldado truculento que teve coragem de lutar comigo, tu, menino? Aí Davi olha para ele e diz assim, tu vem comigo com lança, com espada, com escudo. Agora eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Jovem corajoso. Por quê? Por que Davi tinha essa coragem? Uma certa vez veio o urso e o leão e Davi rasgou eles no meio. Alguém pergunta, como foi isso, Davi? Não, é porque eu sou pastor. Você não sabe que eu sou pastor de ovelha. Pastor Lobato. E pastor é bicho que sofre. Permita a expressão. Pastor é uma categoria que sofre. Pastor mata um leão e um urso todo dia. Pastor é uma categoria, meu irmão, que sofre mais do que pandeiro na roda de samba do Ronaldinho Gaúcho. Pense num negócio que sofre. O que tem de pastor desencadeando ansiedade, depressão, entregando o ministério por conta de ovelhas. Gente é o único bicho que adoece gente. A mente. Davi disse, eu sou pastor. E quando o urso vem, eu mato para livrar a ovelha. Quando o leão vem, eu mato para livrar a ovelha. Porque Davi era cheio do Espírito Santo. Ei, pastor, quem mais? Vixe, a Bíblia, a partir do Novo Testamento, tinha uma comunidade cheia do Espírito Santo. Cantora, por gentileza. Prepara o hino, nós vamos concluir. Um jovem chamado Estevão, pregador da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele fazia prodígios e sinais, mas a mensagem dele era uma mensagem dura. Chamava os homens de dura cerviz e incircuncisos. Chamar um judeu de incircunciso era melhor que bater na cara dele. Era pior que bater na cara dele. Nenhum judeu gostaria de ser chamado de incircunciso. Estevão com uma mensagem poderosa. O maior sermão da Bíblia Sagrada. De um jovem que era secretário de assistência social da igreja. Botou o dedo na cara do sinédrio e disse, vocês são gente de dura cerviz, homens incircuncisos, abandonaram as leis de Deus. 5 grupos se levantou contra Estevão.
Em Daniel foi 4, com Estevão é 5. Os libertinos, sirineus, alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, todos eles contra Estevão. Quando Estevão está no meio do sinédrio, 70 anciãos e o sumo sacerdote, assentados do conselho para julgar Estevão. Quando tentam matar Estevão, ele está sendo apedrejado, que ele olha para o céu. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vê os céus abertos a Deus. A glória de Deus estava lá, e o próprio Cristo se levanta para receber Estevão, porque Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo está do lado, e um escritor diz que Paulo teve a mesma visão que Estevão também viu. Só que ele só se convence depois. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. Jovens, se quisermos ter resistência, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que esses homens tinham de diferenciar era que eles eram cheios do Espírito Santo. Pastor, e o texto que nós lemos: filhinhos, eu vos escrevi, pais, eu vos escrevi, jovens, eu vos escrevi, porque são os fortes. Vocês já venceram o maligno. Como que estes jovens venceram o maligno? Você já parou para pensar como que esses jovens venceram o maligno? O mesmo João, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: porque o que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Aleluia. Vocês venceram o mundo, vocês venceram o maligno, porque o Espírito está em vocês. João não estava dizendo, o Espírito esteve, o Espírito estará. Ele disse, eu vos escrevi, porque o Espírito de Deus está em vocês. O Espírito está em ti, jovem. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus, resistência vem a partir do Espírito. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem algum jovem aqui que quer ser resistência nesses últimos dias? John Wesley disse, Deus, me dê 100 homens que não querem, eu vou contextualizar, que não desejam pecar, que não querem mais pecar. Me dê 100 homens que não querem mais pecar e não amem outra coisa a não ser Deus, e eu sacudirei o mundo. Aleluia. Nós precisamos de quantos jovens aqui que não querem mais pecar e não desejam nada mais além de Deus para sacudir pacas? Nós precisamos de quantos? Pastor, se já tiver um, já ajuda, né? Se já tiver um, é resistência. Deixa eu perguntar, tem algum jovem aqui que quer sacudir pacas? Tem algum jovem aqui que quer sacudir fortaleza? Tem algum jovem que quer sacudir fortaleza? Tem algum jovem que quer sacudir presidente Sarney? Se tem, a presença que toma todo esse lugar. Escuta, se tem algum jovem aqui que não quer mais pecar e não queiram nada mais além de Deus, nem que seja um jovem, eu quero fazer uma oração por ti aqui na frente. Aqui na frente. Pastor, eu quero ser um pregador. Jesus vai te fazer esse pregador. Já está vindo 2. Já tem 3. 4, 5. Lá em Presidente Sarney tem. Pode descer aqui. Pode descer, Ricardo. Pode descer. Tu deixa eu orar pelos teus jovens. Se aí tem, desce pra cá, rapaz. Aqui tem, pode vir pra cá. Cadê o jovem que quer ser pregador? Vem pra cá. As moças que querem cantar igual a cantora, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Resistência. Resistência. Nós seremos a geração da resistência. Deus está levantando uma geração resistente. Olha aí. Olha aí.
mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio, não. Vem pra cá, pra frente, vem pra cá, vem pra cá. Que eu Vem pra cá, vem pra cá, aqui tem espaço. amigo, mas não quero Aqui perder tem espaço, ó, vem pra cá, tua moço. presença. Deixa Jesus tua pegar você. presença, Jesus vai te tua pegar, moço. presença. Ei, moço, Jesus vai te pegar nesta noite. Meu Deus, quem pode adorar? Resistência, resistência. Ficaremos de pé. Não te detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. Ele mexendo o secreto da gente. Ficaremos de pé diante do mundo. Lugar que ninguém conhece mais. Resistência. Ele viu e ele sabe. Ficaremos ele de pé, sabe de pé, curar. de pé. Mas Isso, pode vir por ele aqui, ó. viu, e ele sabe, ele sabe, ele sabe o remédio pra curar toda a ferida. Pode adorar, pode adorar. Jesus. Enche. Tem alguém aí fora pra aceitar Jesus? Alguém aí fora pra aceitar Jesus? Vem. Quero que cuide de mim. Se tem alguém aí fora pra aceitar Jesus, vem pra cá. Vem pra cá. Eu só quero a tua presença. Já vai pegar, já vai pegar, já vai pegar. Já vai pegar. Que eu perca dinheiro, Resistência. perca amigos, eu não quero perder tua Resistência. presença. Vem, Meu Deus, Jesus, derrama tua presença, porque é tudo que eu Resistência. quero. Eu só quero a tua presença. Que eu perca dinheiro, eu perca amigos, mas eu não posso perder tua presença. Quem pode tua adorar? Quem presença. pode adorar de mãos levantadas? Isso! Resistência! Resistência! Alguém para aceitar Jesus aí fora, corre para cá! Eu vou orar por você! Eu vou orar agora, feche seus olhos, eu vou orar! Você vai receber agora um poder de Deus! Você vai receber uma graça de Deus agora! Você vai receber agora uma unção de Deus. Deus vai te chamar agora, jovem. E Deus vai te dar um sinal dessa chamada. Deus vai sinalizar para ti agora. Você que quer ser um instrumento, um obreiro, um vaso. Pregador, cantor, cantora, pregadora. Você quer ser um obreiro aqui em Campos de Pacas. Nas outras igrejas, Deus vai te abençoar nesta noite. Jesus vai te achar e vai te dar resistência. Feche os seus olhos agora e levante as mãos para os céus. Isso como forma pública e demonstração de fé de que você quer. Lá atrás já está pegando. Isso em nome de Jesus. Deus, onde tiver um jovem agora desejoso em ser usado por ti e instrumentalizado, separa ele agora. Separa, separa, separa. Escolhe ele agora. Toca nele agora. Toca nele agora. Agora, 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 agora. Da ponta do pé ao alto da cabeça. Tem alguém aceitando Jesus? Abre o corredor aí, abre o corredor. Abre o corredor aqui, alguém para aceitar Jesus. O que adianta ter os olhos e uma alma para Jesus. Ter a sua volta bons aromas. Isso. Recebe de Deus agora. Uma alma para Jesus. Porém, morto uma alma para Jesus. Aleluia. Isso. O meu Deus. Resistência. Se movimenta o som da adoração. Em nome de Jesus. Recebe resistência. Recebe resistência. E seja cheia. Cheia de Deus. Seja cheia. Em nome de Jesus. Tenha os pecados perdoados. O nome escrito no livro da vida. Recebe resistência. Recebe unção de Deus. Tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Tá pegando. E tudo que é mentira está sendo consumido nesse lado. Ele está. Mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Pode adorar.
tá pegando, tá pegando, tá pegando. Aqui na frente já como pegou. nosso Deus. Aleluia. Meu Deus. Mas o que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta? Esse não é o meu Deus. E não respirar, Só quem pode. receber nome de Deus. Porém, eu quero ouvir Resistência. você declarar nesse momento. Vocês Se são Ele é o resistência. meu Deus. Nós somos a resistência. Se prepara, jovem. Se prepara, jovem. Se prepara, porque Deus vai levantar uma geração resistente. Resistente, resistente, resistente. E Ele Meu Deus. está aqui nessa Meu noite. Haverá uma geração aqui de E pacas. Ele está aqui. Deus vai levantar uma geração resistente. Em nome de Jesus, recebe. Recebe, 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 recebe. Está sendo Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Em nome de Jesus. Seja cheio, 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 cheio. que só há um Deus. Resistência. Resistência, resistência. Resistência. Deus está preparando aqui uma porção. Deus está preparando. Deus está levantando. Deus está selecionando aqui um punhado de jovens que será resistência nesta comunidade. Irmão Alisson, Deus seleciona jovens nesta noite, nesta igreja da UJANEP, para ser resistência. Uma resistência que não se dobrará diante do mundo, não se dobrará diante da Babilônia. Uma resistência que não vai se calar. Te prepara, pacas, porque a mocidade que vai sair daqui vai sacudir. Quem crê nesta palavra, abre a boca para adorar. Eu vou concluir. Em nome de Jesus. Fique de frente para seu irmão, fique de frente para ele. Fique de frente para ele, isso. Para ela. Escolhe uma moça, fica de frente para ela. Escolhe um jovem, fica de frente para ele. Com a permissão dele, coloca uma mão no ombro e a outra na cabeça. E profetiza para ele agora e diga: resistência. Diga: Deus te levantou como resistência. Isso, ore agora por ele, ore em nome de Jesus. Recebe aí a autoridade agora. Recebe poder agora. Seja cheio. Agora, da planta do pé ao alto da cabeça. Esta é a geração resistente. Isso já está pegando aqui na frente. A geração Pastor Lobato, que Deus está levantando para resistir aqui na igreja em Pacas. Se prepara, mãe, que o teu filho vai começar a acordar de madrugada para ler a Bíblia e a orar. Ei, pai, aquieta o teu coração. Deus vai levantar jovens aqui. Deus vai levantar jovens dentro da tua casa, que o desejo deles será em Deus. Se você crê nesta palavra,